A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade. Eu quero compartilhar com você o Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. No ano de 1993, eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, experimentar um avivamento pessoal na minha vida. E foi muito marcante a fome e a sede pela palavra de Deus, pela oração, pela leitura de bons livros, especialmente os comentários bíblicos. E Deus me deu a oportunidade de ensinar na escola bíblica dominical. A gente não tinha revista da escola bíblica dominical, então o que eu fiz? Eu peguei um livro chamado Sermão do Monte, de Martyn Lloyd-Jones, e resumia capítulo daquele livro para depois datilografar. Depois de datilografado, eu passava no mimeógrafo, rodava as folhas e passava para a classe o resumo do capítulo, especialmente das bem-aventuranças. E como eu fui profundamente impactado com a palavra de Deus, com aquelas verdades. Quando nós olhamos este salmo, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos aqui o passado, o presente e o futuro. O Salmo 126, ele fala dos feitos do Senhor no passado. O salmista ora para que Deus traga restauração no presente e ele acredita nos milagres que Deus fará no futuro. Primeiramente, então, sejamos gratos a Deus pelos feitos do Senhor no passado. Observe que os versículos de 1 a 3 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Na tradução da linguagem de hoje diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. No livro de Neemias e Esdras, nos contam exatamente o retorno do povo de Israel da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro. Assim eles construíram de novo o templo de Jerusalém, os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Então Deus restaurou. Sejamos gratos pelas inúmeras bênçãos que Deus tem nos dado, as bênçãos que o Senhor nos deu no passado. As palavras de Deus foi pregada, a palavra de Deus foi ensinada, vidas foram salvas, vidas foram restauradas, milagres aconteceram. Deus edificou a sua igreja, a cidade foi abençoada pela existência da sua igreja. Então nós temos muitas bênçãos a contar, nós temos muito o que agradecer ao Senhor. E aqui primeiramente então falando sobre sejamos gratos a Deus pelos seus feitos no passado, quando o Senhor restaurou, está falando do passado. Agora vejamos o presente. Nós precisamos orar para que Deus restaure o nosso presente. Observe o versículo de número 4 que diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Observe que o versículo 1 ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Agora no presente ele ora e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Queridos, por mais que nós tenhamos sido abençoados no passado, nós precisamos das bênçãos de Deus hoje também no presente.
Se eu tive a oportunidade de viver um avivamento no passado, eu preciso de um avivamento hoje, no meu presente. Se nós fomos cheios do Espírito Santo ontem, nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo hoje. Se Deus salvou vidas no passado e Ele salvou, Ele vai salvar também vidas no nosso presente. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Se Ele restaurou no passado, Ele vai restaurar no nosso presente. O Negueb era um lugar em Israel que em determinada época do ano, quando estava seco, árido, sem vida, quando as geleiras descongelavam das montanhas e as chuvas vinham enchendo novamente os ribeiros de água, trazendo verde e vida a toda aquela paisagem que ficava novamente cheio de vida, de verdor, de animais, de pássaros, de flores. Aquilo que antes era árido e seco, agora fica cheio de vida novamente. Por isso que o salmista diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb, restaurando aquilo que estava seco e árido. É preciso orar: Deus, restaura a nossa sorte, Deus, restaura a minha vida, Deus, restaura a minha família, Deus, restaura a nossa igreja. Por mais seco e árido que esteja, o nosso Deus é um Deus restaurador. Você acredita nisso? Então ore com fé pela restauração que Deus quer dar a cada um de nós. E em terceiro e último, falando do futuro, veja que nós falamos do passado, falando do presente e agora do futuro. O Salmo diz, nos versículos de número 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É preciso olhar com esperança para o futuro, semeando com abundância no presente. Diante do que Deus fez, e orando e crendo que Ele restaura, porque Ele é um Deus restaurador. Não podemos cruzar os braços e sermos incrédulos. É inadmissível que a incredulidade, que a apatia espiritual domine o nosso coração. Não podemos deixar, porque a promessa de Deus é clara nos versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Portanto, vamos semear, que Deus nos dará a colheita. Talvez eu não colha, mas outros vão colher, porque é preciso plantar. Como diz a palavra de Deus, Paulo plantou e Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Conta-se a história de missionários que foram para a China e depois de meses evangelizando e trabalhando, eles escreveram uma carta para o diretor da missão, mais ou menos assim: nós já distribuímos folhetos, nós já fomos de casa em casa, nós já fizemos evangelismos e até agora nenhum fruto. E vários recursos foram usados e nada. O diretor então da missão escreveu para eles essas palavras: experimentem chorar. Experimentem chorar. Hoje, meus queridos, na China está a maior igreja do mundo em quantidade de membros, de discípulos de Cristo, está na China. Experimentem chorar. Muitas vezes nós não vemos a restauração, a colheita que esperamos, porque os nossos olhos estão secos e os nossos corações endurecidos. A igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, e nós temos a promessa de Deus: semeamos com lágrimas e o Senhor nos dará uma colheita com júbilo. Não é hora de cruzar os braços, não é hora de cruzar os braços, é hora de semear com lágrimas para que possamos colher com júbilo. Aleluia! Eu quero concluir dizendo
Deus é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Sejamos gratos a Deus pelas bênçãos do passado, pelos seus feitos, e oremos e creiamos que o nosso Deus é um Deus restaurador, e Ele há de restaurar o nosso presente e nos abençoar. E olhemos para o futuro com esperança, semeando no presente com lágrimas e crendo na promessa que nós vamos colher com júbilo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e sua igreja. Eu gostaria de orar com você. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos pela tua palavra, pois o Senhor é o Deus do passado, presente e futuro, soberano. E, ó Deus, diante das promessas do Senhor, possamos plantar, ó Deus, semear e crer que o Senhor traz restauração, que o Senhor traz avivamento, ó Deus, às nossas vidas, nossas igrejas, ó Deus, ao nosso país, para a tua glória. Abençoa o teu povo, ó Deus, nos fortaleça, nos encha de fé e tire toda a incredulidade. Nos encha, ó Deus, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nos encha do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.